hashtag 34, 034, Apocalipse, estudando as profecias, continuando a Igreja de Sardes, carta à Igreja de Sardes. Mas, infelizmente, nem todos querem vencer, então seus nomes serão riscados. E se faz referência a um tempo determinado no futuro para esta obra. De maneira alguma arriscarei os nomes dos vencedores, diz o Cristo, no futuro. O que equivale a subentender que, no mesmo tempo, riscará os nomes daqueles que não venceram. Não se trata do tempo mencionado por São Pedro no livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, disse o grande pescador, convertei-vos ao Senhor Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, as vossas maldades, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Dizer ao vencedor que o seu nome não será riscado do livro da vida é o mesmo que dizer que os seus pecados hão de ser apagados do livro onde estão registrados, para não serem recordados contra ele. Quem diz isto aqui? Veja São Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Fala-se aí de quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E segundo sua expressão, do próprio Pedro apóstolo, devemos acrescentar que quando a estrela d'alva aparecer em nossos corações e a estrela da manhã, que é a estrela d'alva, for dada à cristandade, logo antes que a vinda do Senhor Jesus inicie aquele dia glorioso. Já explicamos sobre isso nas tags anteriores. Basta reler a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, e conferir com o Apocalipse, capítulo 2, versículo 28. Quando chegar esta hora de decisão, que não pode estar num futuro muito distante, é lógico, o que é que vai acontecer conosco? Irmãos, o que é que vai acontecer conosco? Serão apagados os teus erros? Seu nome será conservado no livro da vida ou será seu nome riscado desse livro divino? E ficará lá os teus pecados com os teus terríveis registros contra a tua salvação? Confessarei teu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Eis a magnânima bondade do Cristo. O Cristo ensinou que conforme os homens o confessarem ou negarem, é claro, o desprezarem ou o honrarem neste mundo, assim serão confessados ou negados por ele diante do Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, que está no céu, diante dos seus santos anjos. Isto aqui também está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 32. E também no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículo 38. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8 e 9. E quem poderá conceber esta aventura? A aventura daquele momento em que hão de serem confessados, testemunhos ou testemunhados, elogiados por Jesus, o Senhor da vida, diante do Eterno Pai. Elogiado como tendo feito a sua vontade, combatido o bom combate, mantendo a fidelidade até o fim para receber a coroa da vida. Aquele que me testemunhar diante dos homens, também eu testemunharei diante do Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está no céu. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Estou encerrando aqui a carta à Igreja de Sardes, que é a igreja que recebe a mensagem, para manter a vigilância na fidelidade
ao Cristo de Deus, né? Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Todas as criaturas serão experimentadas nestas provas aqui no planeta Terra. Negar ou testemunhar Cristo de Deus. A mensagem é muito importante. Então vamos agora iniciar a leitura da carta à igreja em Filadélfia. Essa igreja, ela tem uma mensagem, ela recebe a mensagem, já é a fidelidade aos mandamentos do nosso Senhor Jesus. Seria praticamente muito semelhante à igreja de Sardes, mas na de Sardo já é a vigilância, fidelidade ao Cristo, e aqui já é especificamente na igreja de Filadélfia, fidelidade aos mandamentos do Senhor Jesus. Vamos lá, capítulo 3, versículos 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, né? Agora estamos estudando a igreja em Filadélfia. Isto diz o que é santo, aquele que é verdadeiro, que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem hebreus, quer dizer, verdadeiros cristãos, mas não são porque mantêm. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, a cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Olha que mensagem potente de fé, de esperança que Jesus envia a todos nós, que se mantém vigilante e fiel aos mandamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos em frente. Vamos para a próxima hashtag.